representante de São Paulo. Saudação também ao nosso neodiácono, Carlos Maria Silva. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Muito bem. E que aos poucos estão ressurgindo e estruturando-se a fim de continuarem conosco a missão de nosso pai fundador, os leigos e casais de São Paulo. Em segundo lugar, quero comentar também aos nossos superiores provinciais, Padre José Maria Ramos, Padre Paulo, e a superiora provincial, Irmã Angélica Lenise Abreu, com as suas respectivas consultas. Seja bem-vinda, irmã. E a todas as nossas irmãs angélicas. E ao Salomão e a sua esposa, responsável dos leigos e casais de São Paulo aqui no Brasil. Finalmente, também quero saudar a toda a juventude zacariana, que se identifica com a nossa espiritualidade e carisma. Agradecemos por sua presença e, da mesma forma, aos nossos afilhados que acompanham a nossa missão e propagam as obras barnabíticas e das irmãs angélicas. Sejam todos bem-vindos. Graça e paz. Diante da pandemia que ainda nos assola, impossibilitou muitos encontros canônicos, eventos espirituais, e tal como adiou decisões relevantíssimas para direcionar a vida de nossa querida família zacariana. Porém, com as ferramentas eletrônicas, possibilitaram a estreitarem os laços de comunicação entre nós e que potencializaram as obras espirituais de cunho zacariano, no que diz respeito ao carisma da renovação do fervor cristão. Aliás, se atualizou nesse momento em que estamos vivenciando, pois não há dúvidas que o fundador se utilizaria das redes sociais para orientar e tantos amigos dele no contexto pandêmico de Covid-19, como fez no tempo da crise religiosa no século XVI. Dessa maneira, queremos realçar a qualidade das cartas do fundador na equivalente audiência dos recursos tecnológicos que suprimiram, superaram e aperfeiçoaram acerca das dificuldades que, estranhamente, o mundo contemporâneo está enfrentando e que afetou, seja a dimensão comunitária, seja a dimensão social ou caudal. Assim, os andamentos dos trabalhos particulares das províncias, assistência espiritual ao povo, de manter a constância fraternal entre as comunidades e encontros, só foram possíveis continuar graças aos recursos das plataformas digitais. Nesse sentido, a pergunta fundamental é: como podemos descobrir nas cartas do fundador o da comunicação da vida religiosa, pastoral e espiritual? Assim, ouvindo toda a família zacariana, a vivemos esse momento histórico, pois quem for ler os registros impressos ou o sistema virtual, em alguns centenários posteriores, assim espero, analisará que a família zacariana, tal como em sua fundação do século XVI, conseguiu enfrentar mais uma vez a pandemia de modo unida, sem desfazer-se, em que cada um tome o seu rumo. E, aliás, os dois colégios levaram-se à extinção devido que se separaram os filhos e filhas de São Paulo. Dessa maneira, não podemos repetir os mesmos erros, pois agora que cada colégio tem a sua estrutura e independência, devemos aproveitar e caminharmos em harmonia na fraternidade zacariana de nosso Pai do comunamente. Consequentemente, convido a juventude zacariana que comece a oração inicial em base à nossa espiritualidade da cruz, o Cristo crucificado vivo.
Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana Clara Fantinelli. Eu tive que desligar a câmera aqui para conseguir ler, mas daqui a pouco eu apareço de volta. Eu sou Ana Clara, eu faço parte da Juventude Zacariana e sou leiga de São Paulo, da paróquia Nossa Senhora de Loreto, aqui no Rio de Janeiro, na província Centro-Sul. A Juventude Zacariana teve um pequeno probleminha técnico e a gente precisou organizar um plano B. Então, não conseguimos ter a imagem aqui da cruz, mas eu gostaria de pedir que cada um ou se virasse para o crucifixo que tem, ou mentalizasse para a gente poder... Bruno, tem aí para a mão para a gente poder... Pode continuar? Bruno? Então, Bruno botou ali, então. Quando o Bruno falou com a gente, né, que a gente para fazer sobre um pouquinho da espiritualidade da cruz, a gente pensou logo no que seria o caminho da cruz, né? Como a gente poderia viver, como a gente vive esse caminho, como a gente vive a nossa espiritualidade, né, seguindo o crucificado vivo. E aí, como o tema é comunicação, né, que é uma questão tão importante para a nossa família, que o nosso fundador, há quase 500 anos atrás, já falava tanto, e já exercia tão bem a comunicação, a gente pensou em respostas ao fundador. Então, vou fazer aqui umas reflexões, vou ler, e depois eu ia fazer slide bonitinho, mas não sabemos como, então vou ler pausadamente. Santo Antônio Maria Zacarias, nas suas cartas, na carta 4, nos diz: pessoalmente, você compreenderá tudo bem depressa, mesmo que não seja nem da sua conta, nem da minha, conhecer os resultados da intervenção de Cristo. Pronto. É só andar pelo caminho da cruz, que nos ensina a distinguir entre qualidade e defeito, ou se devemos ou não fazer uma coisa. Quer saber? Chega de conversa e mãos à obra. E que nós hoje possamos dizer ao crucificado vivo e ao nosso querido Pai Fundador: nós escolhemos o caminho da cruz, diariamente, tendo-a como guia para escolher o amor, o crescimento em coisas mais perfeitas e a direção que Cristo nos aponta para caminhar ao próximo. Intercede por nós, ó Pai, para que não nos demoremos a encarar o trabalho e a continuar a missão. Nos comprometemos com a humildade e a simplicidade. Santo Antônio, na carta 5, às Angélicas, ele nos diz que eu encontre gente firme, perseverante e fervorosa nas práticas espirituais, a tal ponto de não passar facilmente do fervor ao abatimento. Pelo contrário, que conserve com fervor constante e intenso, que se renove pelos compromissos do batismo e mostre sempre novo vigor. Gente que conseguiu uma fé tão grande que tudo que é muito difícil pareça muito fácil, mas certas de que esta confiança nunca será abalada por presunção ou vanglória. Gente que procure fazer com perfeição os trabalhos mais humildes, ocupando-se com todo capricho e cuidado, não desanimando nem achando que é rebaixar-se por causa da pouca importância deste trabalho. Gente que se esqueça totalmente de si para olhar só para o próximo, que não veja o seu próprio interesse e não pense em si, mas consiga o bem dos outros, comportando-se de maneira discreta e madura na ação. Gente que venceu suas tristezas bobas, sua sensibilidade à flor da pele, o medo de não progredir na vida religiosa, o desânimo ao querer vencer a si mesma, a cabeça dura e a teimosia, a distração e outras coisas mais. E que nós hoje possamos responder ao crucificado vivo e a nosso querido Pai Fundador. Nós queremos e vamos nos empenhar, hoje e sempre, na nossa perseverança e fervor em favor do próximo, sem desanimar. Mas quando o desânimo teimar em aparecer, que possamos continuar caminhando juntos, de modo que um anime o outro e a missão não pare. Alimentaremos diariamente nossa fé e zelaremos por ela e pela do próximo, renovando-a sempre. Nos dedicaremos ao trabalho
com igual ardor, independente da sua dimensão. Buscaremos sempre o bem do próximo, sem deixar a virtude da discrição e a maturidade da fé e da vocação ao qual fomos chamados, lutando diariamente para que a tibieza e as paixões não nos dominem. Na carta 11, Santo Antônio fala ao casal: não pensem que o amor que tenho pelos dois e as boas qualidades que vocês têm me levem a desejar que sejam apenas santos comuns. Se quiserem, quero e desejo, e vocês podem, se quiserem, que se tornem grandes santos, preocupando-se com o aperfeiçoamento de suas qualidades e com o gesto de oferecê-las de volta ao Cristo crucificado, pois vocês as receberam deles. Eu, pela ternura e pela afeição que tenho por vocês, peço-lhes que se esforcem para dar-me esta satisfação. O motivo é que eu conheço a grandeza da perfeição e a abundância das graças, e eu conheço os frutos que o crucificado quer produzir em vocês, e sei muito bem a que grau de perfeição ele quer levar vocês. E nós hoje queremos dizer a Cristo crucificado e ao nosso querido Pai, que seguindo o caminho da cruz, aceitando a missão a qual fomos chamados por Cristo, e atento aos seus ensinamentos, queremos ser grandes santos, vivendo diariamente a renovação do fervor cristão em nós mesmos para a honra de Cristo e utilidade do próximo. Rogue por nós para que, guiados pela sua santa intercessão, alcancemos a perfeição que Cristo nos impele. E assim a gente queria começar, né, a nossa reunião. Pode ir. Então, comecemos. O Senhor da Santa Cruz, livrar-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, desde já, obrigado, Ana Clara, por essa oração inicial, representando a juventude zacariana. Agora, quero chamar para a nossa primeira reflexão Cristóvão Maria Ávalos, com o tema Comunicação de Qualidade. Seja bem-vindo. Ele se encontra em Roma, acho que do lado do meu diácono Carlos Maria Silva. Seja bem-vindo. Muito boa tarde para todos vocês. Sou Cristóvão Ávalos, aqui com o colega Carlos Eduardo Silva, recentemente ordenado diácono, pelas mãos do Monsenhor Sérgio Pagano. Ok, depois o Carlos também vai se apresentar e vai falar mais. Já desligado. Eu preparei um PowerPoint para compartilhar com vocês. Okay. Então, conferência Comunicação de Qualidade. Temos pensado que esse tema é fundamental para a nossa época, então vamos a começar como família zacariana. Temos o nosso cronograma, que é muito rico, bem organizado, e esperamos que seja de muito proveito para todos vocês. O meu tema vai ser sobre a comunicação de qualidade, dividida em 3 partes: o poder da comunicação, recursos da comunicação nas cartas, palavras de Santo Antônio Maria Zacariano. É muito importante considerar que a nossa comunicação é fundamental, seja na pastoral, como na vida comunitária, ou na própria família. É dividida esta parte primeira em 4 partes. Por exemplo, a nossa linguagem corporal. Os grandes investigadores dizem que os 55% da mensagem transmitida via linguagem corporal, como nos envolvemos fisicamente diante das pessoas. A voz é responsável por 38% e apenas por 7% das palavras. Ok, nas expressões faciais são manifestadas as nossas expressões de emoções e sentimentos. Depois temos a nossa postura, que é muito importante também ter em consideração. Tudo isso é na parte introdutiva.
Mas um fato muito importante dentro da comunicação é os novos símbolos gráficos através do Face, WhatsApp, Telegram e assim por diante das redes sociais, que estão também entrando na linguagem das pessoas. Ok, vamos então agora ao nosso ponto fundamental do nosso encontro, os recursos da comunicação nas cartas. Vocês sabem que Santo Antônio Maria Zaccaria viveu no século XVI e utilizou vários recursos, ferramentas que ajudaram ele a se comunicar nas suas cartas, como, por exemplo, a captatio benevolência, probatio, recurso literário. Não vou elencar todos, porque o tempo é breve e tem outros comunicadores também. Este compartilhar em base a um trabalho que também um grande conhecedor das cartas, o padre Luiz Antônio tinha corrigido, também temos outros padres barnabitas, junto com as irmãs, seguramente, e os leigos, que conhecem já as cartas de Santo Antônio Maria Zaccaria. Um método é um pouquinho técnico, mas, porém, nos ajuda a profundizar melhor. Porque o comando, ou melhor, o mandamento de Antônio Maria Zaccaria, escrevi esta carta não com a caneta, mas com o coração, pedindo-lhes que reflitam sobre ela. É muito interessante destacar que Antônio Maria Zaccaria sempre trata de modo familiar as pessoas que ele tinha escrito. Por exemplo, disse, caro pai, caro amigo, querido pai, vosso filho em Cristo. Um trato sumamente de carinho. Depois, também, quando surge um problema, ele tenta esclarecer e dar os argumentos através da citação da Escritura e a testemunha. Ele era uma pessoa muito dado ao estudo, por exemplo, das cartas de São Paulo. Por isso, clérigos regulares de São Paulo, o nome da congregação. Na parte do recurso literário, não vamos entrar plenamente, mas é interessante considerar que ele, nos escritos, usa bastante. Vou dar um exemplo, a metáfora. Diz, é igual àquele que quer caçar dois coelhos, no caso do homem indeciso, e assim por diante. Através dos escritos, é possível também destacar o perfil de Antônio Maria Zaccaria, por exemplo, o amor cristão, quando ele afirma, pois é o próximo que recebe tudo aquilo que não podemos dar a Deus. Identificação com Cristo, também o tema da gradualidade, que é fundamental na espiritualidade zacariana. Ok, claro é que nos escritos, seja desde a carta 1 até a carta 10, que é a autoria de Antônio, depois a carta 11, já corresponde a outra autoria, ele planteia uma complicação, mas não fica só na complicação. Mas é importante destacar isso. A maior inimiga de Jesus crucificado, que predomina nos nossos dias, é a dona tibieza. Sempre vai destacar este desafio de lutar contra ela. Faz também uma pergunta retórica, que quer atrair a atenção. Muitas vezes não precisa de uma resposta, porque já é uma questão óbvia. Diz, quem sabe com quem este homem se parece? Obviamente a resposta é sim, porque é uma forma de atrair a atenção dos seus leitores, ou neste caso, destinatários. Já falamos que não só fica na complicação ou na reflexão, depois pede também a reflexão. Isto é uma missão. Por exemplo, com expressões de desejo, de saber, de conhecer, de ordem, de crítica. Vou dar só um exemplo. Desejam ardentemente sofrer por Cristo. Quando eu chegar aí, consiga ver o progresso de vocês. Faz também um elogio, destaca as virtudes. Por exemplo, quando se dirige às irmãs angélicas, diz, minhas filhas, minhas amáveis filhas, estou orgulhoso de vocês. Graças, enfim, sejam dadas ao meu Senhor por filhas tão generosas que Ele me deu. Eu considero vocês o meu único motivo de alegria e consolo. Interessante destacar, sublinhar este aspecto do elogio, porque também favorece um bom clima de fraternidade entre as pessoas. Finalmente, vou concluir com as palavras de Santo Antônio Maria Zaccaria, onde destacamos, sobretudo, a comunicação de qualidade. Ele fala, estou dizendo isso porque Benedito é obediente e digno de confiança pelo que fala e pelo que faz. O Senhor o conhecerá melhor, conversando com ele pessoalmente.
destacamos a confiança no relacionamento interpessoal e conversar pessoalmente, isto é, evitando fofocas ou outro tipo de informações secundárias, pessoalmente, nesse relacionamento. Depois, respeito a Deus, disse, experimente então, meu caro amigo, dialogar familiarmente, porque o reflexo do diálogo com Deus depois vem com os irmãos. Finalmente, tem a frequência, disse, Senhor está vendo agora como as suas palavras foram úteis, queira Deus que nós possamos conversar com mais frequência. Isto não fica só numa conversação, num diálogo, mas aumentar sempre é possível através desse ponto de partida. Você pode falar e conversar com ele, e pode chamá-lo realmente de um Deus na Terra. Então, sempre a dimensão humana e espiritual vão juntos. Depois disso, faça-os conhecer com que eles devem entreter-se e conversar interiormente, referindo-se aos noviços. A minha resposta será uma conversa com vocês dois. Não só fica no escrito, mas depois passa ao nível pessoal. Ok, continuamos então com o nosso cronograma. Agradeço a todos vocês aqui em comunicação de qualidade. Muito obrigado, Dom Cristóvão. Gostaria de chamar para fazer essa observação Diego. Não sei se o Edivando está, que era ele que ia fazer. Caso um dos dois estiver, por favor. Ou se alguém também que está participando queira apreciar, fazer alguma pergunta, o que você achou interessante, para podermos continuar com a nossa programação. De nada, bem-vindo. Alguém mais? Pois bem, então vamos continuar agora com as nossas noviças que apresentarão um vídeo sobre o centenário. As noviças de Teresópolis, né? Então, boa tarde a todos. É com imensa alegria que vamos entrar aqui dentro do nosso assunto já para falar das angélicas, o tema que foi nos oferecido. E vamos iniciar falando dessa preparação do nosso centenário com um vídeo preparado pelas nossas noviças que conta um pouquinho sobre a chegada das irmãs angélicas no Brasil e a partir dele vamos começar a nossa conversa. Está aparecendo, Bruno? Sim. Em 7 de maio de 1920, chega em Arienzo 2 aspirantes brasileiras, sob a proteção e direção espiritual
do barnabita, padre Emílio Richer. Elas tinham um pouco mais de 20 anos. Eram cheias de fé e de amor. Poucos meses depois, Daria falece, deixando assim Dulce Monar com a missão de trazer sozinha as angélicas para o Brasil. Missão esta na qual haviam sonhado juntas. Dulce contém-se apostolado e noviciado sob a direção de Madre Cecília de Múcio. Professando seus votos, recebeu o nome de Angélica Flávia. Teve a alegria de retornar ao Brasil, aqui chegando no dia 6 de maio de 1922, integrando a comunidade formada por Irmã Gema, Irmã Ágata e Madre Cecília de Múcio, sua antiga mestra e agora superiora, que viria a falecer de modo edificante no dia 31 de agosto de 1923, no Rio de Janeiro, com apenas 36 anos de idade, deixando assim como superiora da casa e mestra de noviça, quando ainda era apenas juniora, Irmã Flávia Monar. Esqueço, Maria, teu jeito sereno de ser. Recordo teu sim generoso, olhar gracioso de mãe e mulher. Bem-aventurada Maria, contigo aprendi a viver. E hoje eu respondo meu sim, sem medo, eis-me aqui, pra viver só de amor. Vocação é sem medo de dizer sempre sim, é gritar que o amor não tem fim, sendo fiel na sua missão. Vocação é deixar tudo e partir, é tomar sua cruz e seguir na paz infinita do Cristo Jesus. Bruno? Sim, está aparecendo, irmã. Ah, tá. Vou dar continuidade? Pode continuar. Então, tá. Então, desde já eu agradeço, né, as nossas irmãs aí o empenho, as noviças na época, primeiro ano, segundo ano, a irmã Eduarda, hoje que já é irmã Eduarda, pelo vídeo que nos apresenta um pouco, assim, um pouco da história das irmãs angélicas no Brasil. Então, a partir do tema que me foi confiado, a alegria e consolo no centenário das angélicas, os desafios da comunicação na pastoral. Então, a partir da carta de Santo Antônio Maria, com essa célebre frase onde ele nos diz: minhas queridas filhas, desfraldem suas bandeiras, pois dentro em breve o crucificadas enviará para anunciarem por toda parte a vivacidade espiritual e espírito que dá vida a tudo. As angélicas, né, saem de Arienzo, saem da Itália para começar um novo campo de apostolado, chegando no Brasil no dia 6 de maio de 1922, no Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia foram recebidas pelos barnabitas,
que assim prepararam com muito carinho, a quem a gente tem uma gratidão muito grande, ao Padre Emílio Richer, que preparou, junto com Madre Flávia, com Madre Giovana, a vinda das angélicas para o Brasil. E como disse muito bem o meu caro irmão, aí anteriormente, por meio de cartas, foi que se deu essa comunicação, essa organização da vinda das irmãs para o Brasil. Então, nesse dia, a casa muito bem preparada, uma missa solene em ação de graças, começava aí as alegrias, embora uma terra totalmente desconhecida, mas já cheia de esperança, recebida com 5 candidatas já para ingressarem na congregação das Irmãs Angélicas. E no dia 1º de junho, já era uma missa celebrada para a inauguração do Colégio São Paulo, ali em Ipanema, e nós tivemos a graça de ter a presença nesse dia, como relata a Madre Cândida no seu livro, As Angélicas no Brasil, Padre Afonso de Jorge, que foi um dos empreendedores da Basílica de Nazaré, estava no Rio de Janeiro e veio celebrar para as irmãs nesse dia, a quais fez uma exortação belíssima que está nos nossos documentos. E Madre Flávia, nesse dia, com um único desejo, impelida pelo legado do nosso santo fundador, ela proclamou esta frase que hoje todos os nossos alunos, funcionários e demais colaboradores carregam assim no peito. Sussum corda, que quer dizer corações ao alto, e ela exortava as primeiras angélicas. A nossa missão é conduzir todos os corações que nos forem confiados a Cristo Jesus. Então, por isso, o nosso emblema aí do nosso Colégio São Paulo, Sussum corda. E não poderia ser diferente essa espiritualidade da cruz, da qual a Ana falou no início, é uma espiritualidade cristocêntrica inspirada em São Paulo, essencialmente enraizada na ciência da cruz. Não podia ser diferente, né? As dificuldades começaram a chegar, a primeira delas foi o aviso, porque era a casa em que as irmãs vieram para poder residir no Rio de Janeiro, era só, como dizia assim, emprestado, um comodato para as irmãs. E aí chegou o aviso que precisavam deixar a residência, porque a dona queria vender e tinha uma outra proposta, então começa aquele desespero de procurar uma nova casa, já tinham 5 novas candidatas como postulantes, e vem a morte de Madre Cecília de Musa. Então, grande vem as dificuldades, e Madre Flávia fica assim, com a responsabilidade de diretora, superiora e mestra de noviças. Então, imaginemos as dificuldades próprias também, né, de uma nova adaptação, mas a questão financeira e, assim, tantas dificuldades que foram se apresentando. Então, na vida de um barnabita e de uma angélica, nós temos sempre essas marcas, né, marcas da cruz. E como filhas de São Paulo e filhos dele também, né, barnabitas e angélicas, a gente sempre, graças a Deus, vamos dando conta aí à luz do Espírito Santo, mas também recebendo desse legado de Santo Antônio Maria, buscando sempre o nosso socorro. De onde pode vir o meu socorro, como já nos ensina o salmista? Vem de Deus. É nele que nós devemos nos apegar, e Santo Antônio Maria nos ensina a olhar, né, amar o crucificado vivo, a Eucaristia, o centro da nossa vida, das nossas vidas e da nossa consagração. Então, as angélicas fiéis ao legado do santo fundador avançaram com grande zelo apostólico e se expandiram pelo Brasil afora. Hoje, nós estamos presentes em 5 estados brasileiros, com 4 comunidades educativas, 5 comunidades missionárias e uma casa de noviciado e província. Os desafios da comunicação na pastoral.
né? Hoje, o nosso maior apostolado, nós estamos na educação, tanto no Brasil como na Europa, e como hoje nós falamos, né, o novo normal, esse pós-pandemia, os desafios no apostolado da educação ano passado foram imensos, a dificuldade toda do ensino, essa mudança, todo mundo precisou se reinventar, aulas online, agora nesse novo modelo do ensino híbrido, parte presencial, parte online, então os desafios foram imensos e continuam sendo para essa adaptação. Uma das maiores era a formação da nossa equipe de docentes, professores, pais, alunos e irmãs, como entrar nas plataformas digitais, como enviar, como fazer prova, como responder exercício, irmãs no ensino religioso, que hoje nós temos um grupo das nossas irmãs aprendendo a mexer com essa nova tecnologia, e graças a Deus saímos 2020, né, com mais que vencedores. Continuamos 2021 com esse grande desafio. No apostolado missionário não foi diferente, com as atividades canceladas nas paróquias, nas comunidades, e passando tudo para as redes sociais, né? Missa transmitida pelo Facebook, pelo YouTube, e as nossas irmãs aprendendo a manusear as plataformas digitais, a questão de aprender a fazer comentário, e rezar os textos, enfim. Então, foram grandes esforços, tanto no apostolado na educação, como no apostolado missionário. Nossa pastoral vocacional, nossos encontros vocacionais se tornaram até encontros internacionais, presença, assim, até de Portugal, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro. Olha quantos desafios, mas o quanto que nós conseguimos levar assim o nosso carisma, a renovação do fervor cristão, a palavra de Deus a tantas pessoas, a tantos cantos aí do Brasil afora. Esse pós-pandemia, né, que ainda a gente fala nesse pós-pandemia, mas ainda estamos na pandemia, então, ufa, estamos atravessando de fato com mais tranquilidade, dentro da sua normalidade, a vida no apostolado. Hoje, nós avaliamos e pensamos qual é o resultado que nós temos, qual é o consolo, quantas alegrias, quantos desafios, mas qual é o nosso consolo? E eu trago assim como um resultado. O que nós atingimos? Atingimos mais pessoas por meio das redes sociais, chegamos a vários cantos do Brasil e do mundo por meio das plataformas digitais. Nós nunca imaginamos estar aqui reunidos presencialmente, seria quase impossível. Mas hoje estamos todos reunidos enquanto família zacariana, usando aqui a tecnologia. Um grande desafio, mas só foi possível porque nós nos adaptamos e nos reinventamos nesse novo normal. Tivemos encontro o ano passado, toda a congregação, as comunidades da Itália, África, Ásia, né, Filipinas, Chile, todo mundo reunido no mesmo lugar. Quando que seria possível? Né, foi possível porque veio aí a pandemia com todos os seus desafios e conseguimos, assim, ir adaptando e se reinventando também. E como dizia Santo Antônio Maria, na sua carta 2, dirigida a Bartolomeu Ferrari e o Antônio Morigia, que hoje também serve para nós, enquanto seus filhos e filhas também, essa célebre frase: coragem, irmãos, se até agora houve alguma falta de firmeza em nós, vamos jogar lá fora junto com a negligência e corramos como loucos, não só para Deus, mas também para o próximo. E eu, como as nossas irmãs aqui presentes já sabem, né, convoco a cada uma nessa preparação para festejarmos o ano que vem, os nossos 100 anos de presença no Brasil, é essa coragem, essa firmeza, né? Tenhamos fé e confiança em Deus. Como nos ensina São Paulo, nós somos mais que vencedores, né? E somos de fato. E isso só é possível se nós dermos as mãos, né, estivermos juntos com um único objetivo,
anunciar Jesus Cristo ao mundo inteiro, fazê-lo conhecido e amado e renovar de fato o fervor cristão. Esse ano foi uma grande oportunidade para renovar assim tantas pessoas que precisam, né, desse olhar de fé, desse convite a se aproximarem de Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, Santo Antônio Maria continue intercedendo por nós, para que por meio dessa nova tecnologia, essa comunicação de qualidade, possamos nos encontrar sempre para conversarmos e pensarmos juntos uma nova forma de evangelização. E para encerrar, convido o nosso coral aqui da Casa Provincial e Noviciado para encerrar cantando a nossa célebre música As Angélicas no Brasil. Está fechado. Olha que bem. Ô, irmã, não está saindo o áudio, só um minuto. Acho que ela deve estar muito alto. Ô, Bruno, dá para esperar, eu acho que é o áudio que deu problema. Rapidinho. Vocês vão ver que beleza do coral. Não estamos lhe ouvindo, Bruno. Talvez enquanto ajeitam o áudio, a irmã Adriana, se estiver aí, quiser fazer observação, ou se alguém também quiser falar o que a irmã provincial Denise expôs agora há pouco. Uma coisa interessante que a irmã falou, que eu desconhecia, a questão de no escudo dos alunos né, do Colégio São Paulo, dos colégios de São Paulo, né, está o Sursum Corda, é exatamente aquilo que Santo Antônio Maria coloca como limite, né, parafraseando São Paulo, né, que a nossa missão deve chegar até onde Cristo puser o limite. Ele vai dizer exatamente o limite não é tanto geográfico, mas é o coração humano, né? Por isso, para atingir corações humanos, é preciso estar de coração bem elevado. Boa tarde a todos. Que a irmã Adriana, então, né, fazendo as considerações aí das palavras da irmã Lenise, nossa provincial, eu fiquei muito forte comigo, né, o que ela trazia da Madre Flávia. A nossa missão é conduzir todos os corações ao Cristo Jesus. Isso está muito lá impregnado na carta, né, a carta 5, que diz assim: minhas amáveis filhas, estou orgulhoso de vocês e sei que um dia serei invejado por São Paulo, porque vocês, tal qual as filhas do apóstolo, desejam ardentemente sofrer por Cristo, renunciam a tudo e a si mesmo procuram levar o próximo ao verdadeiro Espírito vivo e ao Cristo crucificado. Então, diante de tudo o que a irmã Lenise falou, sobre todos os desafios, né, que ela coloca com relação à nossa pastoral enquanto religiosas, né, angélicas de São Paulo, eu sei que esses desafios não são só nossos, né? Os barnabitas, os casais, os leigos, a juventude que aqui se encontra também, com certeza enfrentaram os mesmos desafios de pandemia que a pandemia nos trouxe. E esse pós-pandemia também, né? A nossa evangelização não para nunca, né? E a gente, todo o tempo, tem que estar se reinventando. Então, quando a irmã Lenise traz para a gente que a gente tem que tudo aconteceu e está acontecendo, esse encontro hoje, foi justamente porque todos nós que estamos aqui conseguimos nos readaptar, né? Nós conseguimos ir adiante, né? Buscar o novo, ir para frente, aquilo que Santo Antônio Maria sempre nos falava: não parem, né? Sempre caminhem para frente, cada vez buscando o alto, buscando Jesus Cristo. Então, muito obrigada, irmã Lenise, né, pelas suas palavras. Não chego nem perto de como a irmã Lenise fala, né, das suas palavras muito belas para a gente. Agradeço também ao Cristóval,
que falou para a gente lindamente, e agradeço a cada um, né, que está aqui nesse encontro junto conosco. Obrigada. Agora sim, Coral, pode continuar. Boa tarde. Opa. Ainda fazendo considerações sobre a exposição, é interessante algo que a irmã sublinhou, que a questão da crise, ela fez com que nós procurássemos nos reinventar e buscássemos outros meios para dar continuidade ao anúncio e à transmissão do Evangelho, à evangelização. Talvez, em outros tempos, não conseguiríamos nos reunir fisicamente, de fato, né? E agora nos encontramos aqui numa conferência, e isso é muito importante. Significa resiliência, né? Que é tão falado ultimamente, principalmente agora, adaptação da necessidade aos meios que nós temos, aos instrumentos que nós temos, que tornam possível essa transmissão de conhecimento e troca de saberes. Muito salutar agora a questão do carisma acariano, né? Que é uma fonte tão profunda, tão cheia, que às vezes nos esquecemos de refletir sobre isso, que às vezes nos esquecemos da grandiosidade dos grandes esforços missionários das 3 famílias religiosas, dos clérigos regulares de São Paulo, das irmãs angélicas e dos leigos, casais de São Paulo, e aí também entra a juventude zacariana. Temos coisas muito grandes para servir de exemplo, né? E essas conferências, essas iniciativas como esta, possibilitam que possamos refletir sobre essas temáticas e até possamos, quem sabe, dar mais valor a tudo aquilo que nós temos como herança espiritual proveniente de São Paulo e de Santo Antônio Maria Zacaria. Obrigado, Divano. Agora sim, o coral das angélicas, para podermos continuar. Agora está funcionando. Oi, mãe, não resolveu. Eu acho que alguma... Elas estão gateando, miando. Opa, tá miando. Ai, desculpa. Oi, irmã Adriana, vamos cantar. Até elas chegarem aqui. Vamos lá. Doei minha voz aos anjos, doei meu olhar também. Doei minhas mãos aos anjos e o meu coração aos irmãos. Ser angélica é ser um dom total. É compromisso assumido com nobreza fundamental. Tá desligada, irmã Adriana? Doei minha voz aos anjos, doei meu olhar também. Doei minhas mãos aos anjos e o meu coração aos irmãos. Talvez no final a gente volte, ô Bruno. Sim. Muito obrigada. Desde agradeço. Parabéns. Agora eu quero chamar... Acredito que vocês observaram que começamos, né, valorizando a espiritualidade da cruz. Agora vamos para a espiritualidade paulina. E eu quero chamar o nosso neodiácono, Carlos Maria Silva, para falar um pouquinho, né, seja breve, 5 minutos, atingindo,
falando sobre a missão, essa nova perspectiva de agora viver em Roma, e como também foi a sua experiência, um ano de pastoral, e também o que preparou para nós. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. Tanto tempo que a gente não se vê já, né? Depois que eu saí de São Paulo. Me desculpem se às vezes eu trocar uma palavra por outra, porque aqui é quase 2 anos na Itália só falando italiano, então às vezes eu confundo as palavras, né? Então, mas vou procurar falar tudo em português tranquilamente, tá bom? Pode falar esse ano... também as irmãs aí, todo mundo entende, né? O padre Luiz Antônio, a Ana Clara, né? A irmã Lenise ali, o padre Giovanni Campo, que é italiano, né? Então, se eu falo italiano aqui, ele vai me corrigir, o padre Giovanni Campo. Mas é um prazer imenso estar com vocês aqui, né? Principalmente hoje, depois da nossa ordenação diaconal, com o nosso Monsenhor Padre Sérgio Pagano, né, que se dispôs a vir e ordenar nós como diácono. E estar com vocês aqui hoje, para mim, é um prazer imenso de poder falar um pouco dessa missão que eu fui para vir aqui e fazer nesse período na cidade de Campelo, perto de Spoleto, né, uma cidade pequena aqui, faz parte de Perugia, tudo, é no centro de Roma. Então, é uma cidade pequena, mas muito acolhedora, nada diferente daquilo do Brasil, que eu já participei, né, nas Semanas Santas, fazendo missão, tudo, nas cidades do interior de São Paulo, do interior de Minas, aonde eu tive o prazer de fazer. Então, eu fiquei todo esse tempo ali em Campelo, e foi um momento realmente de muita missão, principalmente com esse Covid, né, porque foi num momento muito triste, se pode dizer assim, que eu vim para cá, porque ninguém jamais imaginava que isso iria acontecer, né? Que ia acontecer essa pandemia, todo esse caos que está no mundo inteiro. Graças a Deus, essa vacina veio, está funcionando, me parece que um pouco bem, né? Já está aqui na Itália, pelo menos, nós já podemos sair de casa sem a máscara, sem usar máscara nas ruas, só usamos máscara quando entramos em locais fechados, né? Mas pelo menos nas ruas já pode andar sem máscara, a maioria já são todos vacinados, então espero que no Brasil também, não sei, não estou acompanhando tanta coisa do Brasil. Mas falando do carisma paulino, que é a missão, e principalmente para nós, que é renovar o fervor cristão, eu acredito que Deus me enviou aqui, né, para a Itália, e principalmente a Campelo, realmente para renovar o fervor cristão, de portar uma outra perspectiva de igreja que eles ali, né, em Campelo, aqui na Itália, não têm, né, uma expectativa de igreja do Brasil, uma igreja alegre, uma igreja realmente que abraça a todos e que faz com que o coração de todos se sintam acolhidos por Jesus e que venham para a igreja a verem o Cristo crucificado, a verem o Cristo em cada momento da celebração, em cada momento que você encontre o outro, você veja o Cristo presente nele. Então, a partir do momento que eu vim para cá, para Campelo, comecei a participar da igreja, comecei a fazer pastoral na paróquia e conheci as pessoas aqui, eu vi realmente a diferença que tem da Itália para o Brasil, a diferença de pastoral, a diferença de vivência na vida pastoral. E isso faz com que o meu coração se alegre mais ainda e possa querer cada vez mais levar esse amor que Santo Antônio Maria tinha no seu tempo e que hoje no nosso tempo, no século XXI, é mais presente ainda, de renovar o fervor cristão e levar realmente os bons costumes às pessoas, aos cristãos, hoje se faz muito mais presente, seja para as angélicas, para os barnabitas, para os leigos de São Paulo. Nos dias de hoje, levar a presença do Cristo crucificado presente na Eucaristia se faz muito preciso, se faz muito presente.
e é uma caridade imensa que a igreja se faz e quer e pede a nós hoje, a nós barnabitas, a nós angélicas, leigos de São Paulo, de realmente levar esse fervor cristão, esse amor pelo Cristo crucificado a todos os corações. Que nós possamos realmente ver no coração do outro o Cristo, como Santo Antônio via. Renovar o fervor cristão é renovar primeiramente em nós. Por isso, aqui nesse período que eu estive em Campelo, agora eu estou em Roma, faço parte da comunidade de Roma. Mas o período que eu estive ali, um período de silêncio, um período de renovar a minha vida de oração, porque Cristo mesmo já havia me dito que eu estava muito débil na minha oração, estava muito fraco na minha oração e precisava voltar à minha vida de oração como era antes de eu entrar no seminário. Então, isso eu comecei a me questionar, será que a minha vida de oração realmente está assim? Está muito difícil? E estava. E aqui no período, como ali a Campelo é um convento onde a comunidade tem, era um convento de freiras beneditinas e agora é um convento nosso, eu pude vivenciar o silêncio, pude vivenciar a vida espiritual, pude vivenciar um momento íntimo com Deus. E ali, a cada dia, Deus falava comigo. Tu estás no posto justo. Ou seja, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Então, eu me digo assim, digo hoje realmente que eu sou um discípulo e um missionário de Cristo. Eu sou um discípulo, um filho de Santo Antônio Maria Zacaria. Eu sou uma coluna e uma raiz de Paulo Apóstolo para anunciar realmente o Evangelho. Não importa onde eu vá, se eu esteja aqui em Roma, se eu vá para o Brasil, se eu vá para outra parte, para qualquer parte do mundo. Mas aonde eu estiver com esse espírito do apóstolo São Paulo, eu tenho certeza que Deus vai falar através da minha pessoa para todos os corações. E assim, realmente, trazer as ovelhas para o rebanho de Cristo novamente. Aquelas que estão perdidas por falta de luz. Não é por falta de conhecimento, mas é por falta de luz por causa nossa mesmo. Porque muitas vezes nós deixamos a luz de Cristo se apagar. Então, essa é a minha mensagem a todos vocês. Que nós possamos ser luz no caminho das outras pessoas. Porque nós somos chamados por Deus para ser luz. E como o próprio Santo Antônio falou, sejamos aquilo que nós desejamos ser. E vamos em frente. Muito obrigado a todos por me ouvirem tudo. Pode dizer qual é a tua missão? Vai ser a tua missão, Carlos? Sim, agora eu faço parte aqui da comunidade da Cúria e a pedido né, dos superiores, eu devo estudar administração aqui na Itália, né? A partir do ano que vem eu já começo a estudar, então não sei quanto tempo vai esse estudo, mas nesse período estou aqui na Itália ainda. Volto para o Brasil para fazer a ordenação presbiteral ali em São Paulo, né? Se a irmã Lenise, que está me vendo e me conhece bem, puder estar presente, me satisfaz muito grande a sua presença, a irmã Adriana também. Né, que convite! Então, já sejam convidadas todas as angélicas também, a irmã Berta, se puder, todas as angélicas que puderem estar presentes em São Paulo. Em dezembro estarei fazendo a minha ordenação presbiteral. O padre Luiz Antônio, que está vendo, com certeza vai estar presente, né? Então, o Edivandro, o professor Edivandro e o Bruno, eu já nem convido mais, porque já são intimados, né? A estar presente. Muito obrigado, Carlos. O tempo corre, né? Então, vamos para a nossa penúltima conferência e depois uma reflexão construtiva com o padre Rafael Mariano. Agora quero apresentar a vocês Diácono Rômulo, para que coração como representando e como tem
Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse convite. Quero agradecer a graça que Deus proporciona por um momento novo que bateu a porta de todos nós como família zacariana. Tivemos que nos reinventar, tivemos que nos aproximar esse colegiado dos clérigos regulares de São Paulo, as irmãs angélicas e os casais leigos de São Paulo. Eu sou o diácono Rômulo, diácono permanente da Igreja Católica da Arquidiocese de Belém. Faço parte do Casar de São Paulo, da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Eu e minha esposa, a Maria Liduína. Para mim foi uma alegria quando bateu esse convite com um tema muito interessante para falarmos uma carta nova escrita com o coração, como um ensejo de se fazer presente para o próximo. Santo Antônio Maria Zaccaria, vocês sabem muito mais do que eu, mas da feita que tive esse contato da sua história, foi primeiramente médico para curar a saúde. Depois se tornou presbítero e viu que precisava curar a saúde espiritual, que hoje chamamos depressão, doença da alma. Depois, ele formou um colegiado. Os padres barnabitas, as irmãs angélicas e os casais. Nessa nomenclatura, vejamos que precisamos da orientação espiritual de um sacerdote. Precisamos de uma vida de oração das irmãs angélicas que sustentam esses irmãos presbíteros. E precisamos desse unificação dos casais para fortalecer um caminhar na integração. O padre nos orienta para a missão, as irmãs nos fortalecem na vida de oração e os casais vão testemunhar para o mundo o quão bom é viver esse sacramento. Mas a carta que foi designada, a 11ª carta, no número 1109, mas antes deste número tem um número 1104, que diz assim: ora, quem deseja tornar-se espiritual e melhor, faz exatamente o contrário, pois começa cortando algumas coisas, um dia uma, outro dia outra, e assim vai continuando até eliminar a pelanca e tudo da carne que não serve mais. Por exemplo, no começo elimina as palavras que ofendem, depois as inúteis, para enfim só falar o que faz crescer. Meus irmãos e irmãs, falar desse tema, uma carta escrita com o coração. Santo Antônio Maria já era um padre muito elevado no seu tempo, por isso que se tornou um santo. Porque nas suas cartas ele já via o coração do outro. Todos nós temos que compreender que carta, ela tem um caminho de ir e um caminho que retorna, que são as respostas das cartas recebidas. Mas a gente aprende na vida que pensamento e coração é terra que ninguém sabe o que passa por lá. Se vão mandar notícias boas ou se vão dar notícias más. Mas tudo é através de uma carta. E veja que hoje a possibilidade da gente escrever a nossa carta, num tempo moderno, num tempo que a comunicação na sua qualidade moderna, da gente integrar o mundo numa tela virtual. Vocês não sabem onde estou, mas eu não sei também onde vocês estão. É Roma? É aonde? É São Paulo? É Rio de Janeiro? Ninguém sabe onde nós estamos. Mas a comunicação nos uniu em imagem e coração.
porque o coração sentiu falta desse reencontro. E esse reencontro é uma forma de uma espiritualidade de poder ser um projeto piloto para a gente se encontrar mensalmente até essa pós-pandemia acabar definitivamente. Meus irmãos e irmãs, o significado de carta é um caminho de ir e vir, um remetente ou destinatário. O A de carta é um alimento da esperança do reencontro daquele que um dia comunicamos. O R de carta é a resposta esperançosa de quem recebe o que escrevemos. O T de carta é transmitir uma mensagem, uma notícia agradável ou má. Por fim, o A de carta é o amor recebido pelo retorno que se retorna do destinatário. Que grande família! Família que foi construída por um santo que viu as coisas muito além do seu tempo. E por isso foi bloqueado no período em que queria fazer essa aproximação desse colegiado. Mas hoje é uma realidade. É uma realidade que nós temos no nosso convívio familiar, clérigos regulares de São Paulo, irmãs angélicas e os casais leigos de São Paulo. E agregando mais ainda um novo pedaço que está vindo se unir conosco, a juventude zacariana, que não é o futuro da igreja, é o presente no nosso olhar. Porque Santo Antônio Maria Zacarias é e sempre será um jovem dentro dos nossos corações. Atitude de jovem, corajosa de jovem, e o que ele fez de benefício para a humanidade. Outro ponto fundamental que nos proporciona comunicar este tema muito espiritualizado, baseado no comunicar de Santo Antônio Maria Zacarias, a quem escreveu e que quis partilhar conosco. Falar da sociabilidade, falar da espiritualidade, falar da modernidade. Sociabilidade é levar uma vida em comum, inclinação de viver em compartilhar com o outro. Santo Antônio Maria nos ensinou isso. Tanto prova que ele montou um colegiado para ter sempre pessoas próximas, para poder caminhar com os ensinamentos vividos e aprendidos que os outros lhe ensinaram. Viver uma vida de espiritualidade. Agora há pouco, o nosso neodiácono falou que precisou desse tempo para exercer a sua espiritualidade e encontrar o futuro de, em breve, será ordenado presbítero. Mais um sacerdote barnabita que vai percorrer o mundo, levando o que este santo fundador ensinou a esta congregação. Uma vida de espiritualidade, porque não podemos dar o que não temos. Por fim, a modernidade. A modernidade que bateu a nossa porta. Bateu a nossa porta, que tivemos que nos adequar, saber qual o botão que aperto, qual o lugar de acesso, me manda o link, ainda não abriu. Mas é a modernidade. É a modernidade que fez a gente se aproximar no intuito que próprio Bento XVI disse: a igreja vai chegar um momento que ela vai encolher, vai ficar verdadeiramente as pessoas que querem ser igreja no mundo de hoje. A oportunidade que esse mecanismo, essas plataformas digitais nos proporcionam é que a espiritualidade ela tem um começo, mas o fim nós não sabemos aonde vai chegar. Temos que fazer parte dela, com esse colegiado que ensinou a humanidade nesses 5 continentes onde estão, na transformação de culturas, de idiomas,
de falar diferente, aprender diferente, mas saber se comunicar. Porque, às vezes, não precisamos falar muito. O nosso reflexo comunica se somos de Deus, se estamos com Deus e vamos caminhar com Deus. Santo Antônio Maria Zaccaria, que ele possa iluminar esse colegiado nesse tripé, onde é ensinado na vida pastoral que nós, que somos missionários, que somos religiosos, que somos filhos amados de um santo fundador, adorador, se não colocarmos os nossos joelhos em adoração, se não colocarmos a nosso olhar para o céu em oração, e se não se alimentarmos dessa comunhão diária, vai reduzir o leque de oportunidade de podermos expressar quem somos. Os clérigos regulares de São Paulo, as irmãs angélicas e os casais leigos de São Paulo. A espiritualidade com a modernidade é o futuro que nos espera, mas a gente nunca perca a essência de estar perto e saber olhar aonde está a graça de Deus. A graça de Deus está como estamos olhando para o nosso lado. Olhar para o próximo. Como disse a carta, corramos como louco para Deus, não só para Deus, mas para o próximo. Mas finalizo com o mesmo ensinamento que Santo Antônio nos disse. Subamos degrau por degrau, porque o degrau da maternidade chegou à nossa família. Muito obrigado, Diácono Rômulo. Agradecemos pelas palavras. E antes de chamar a Ana Clara, que talvez eu vou colocá-la depois da reflexão construtiva do Padre Rafael Mariano, que irá fazer a sua reflexão construtiva para fazer um apanhado de tudo que foi falado aqui. E, desde já, agradeço a todos. Bom, eu penso que seja importante que eu me apresente. Vocês me ouvem bem? Sim, faz um joia assim. Sim. Muito bem. Pois bem, eu sou o Padre Rafael, religioso barnabita, resido aqui no Estudantado São Barnabé, com esses distintos rapazes que aparecem na transmissão. Pelo menos aqui para mim eu vejo a telinha do Edvando, eu vejo a telinha do Bruno, e eu sou o confrade deles mais querido em uma comunidade religiosa, porque eu sou o confrade que é o ecônomo. Todos vocês sabem que o ecônomo é sempre muito querido dos seus confrades, não é verdade? Das suas co-irmãs. Então, eu desempenho hoje esse ofício ali na comunidade. Agradeço o carinho do convite que o Bruno, meu confrade, me fez. Gostaria de aproveitar a oportunidade também para felicitar, na pessoa do diácono Carlos, todos os outros 8 confrades nossos que foram ordenados diáconos no dia de hoje, também por conta de sua profissão solene no último dia 29 de junho. Eu gostaria de felicitá-los por esses momentos tão significativos na vida deles e que também enchem o nosso coração de muita alegria. Eu estou percebendo que o nosso confrade, o diácono Carlos, está bastante entusiasmado, empolgado, né? Inclusive através de suas palavras. E então eu gostaria de felicitá-lo e, na pessoa dele, todos os nossos outros confrades. Pois bem, a proposta que me foi apresentada pelo meu confrade, o Bruno, uma mensagem, obviamente nós estamos falando de comunicação, de modernização dos processos, sobretudo por conta da pandemia. Eu tinha que pegar a mensagem que ele me encaminhou justamente pelo WhatsApp, em que ele me dizia o seguinte: contamos com a sua presença para expor de forma construtiva um comentário acerca da deficiência da comunicação, que começa em um aspecto de praticidade comunitária ou nível de província
e uma proposta para arrancar essa erva daninha à luz de tudo que será abordado. Esse meu confrade é muito generoso comigo, ele me dá uma missão bastante exigente, de dar uma resposta assim tão cabal para estas circunstâncias comunicacionais que nós vivemos. Eu não me sinto de chegar a tanto, mas gostaria de dividir com vocês pelo menos 2 ideias que eu penso, também iluminado a partir daquilo que já foi mencionado anteriormente, pelo Cristóbal, também pela irmã, falando a respeito da presença das angélicas no Brasil, todo esse contexto, também pela fala do diácono, o testemunho que nos deu o diácono Carlos também, todo esse contexto, eu penso que, de um bastante humilde, gostaria de dividir com vocês estas 2 ideias. Mas, primeiro, vocês devem saber, não é da minha época, mas um comunicador brasileiro muito conhecido, chamado Abelardo Barbosa, o Chacrinha, dizia justamente que quem não se comunica, se estrumbica. Então, a comunicação como um elemento decisivo na nossa capacidade de nos colocar diante dos outros e diante do mundo. Então, eu penso que em 2 frentes nós precisávamos pensar como família zacariana a nossa capacidade de comunicação. Um olhar de fora para dentro da nossa vida, dentro dessas realidades, de padres e irmãos barnabitas, de angélicas, de leigos de São Paulo, juventude, e um olhar para fora, para o mundo. Um olhar para dentro, que diga respeito à nossa capacidade de nos comunicar e de nos organizar como família religiosa no interior de nossas respectivas comunidades e organizações enquanto leigos, e desde os momentos e dos aspectos bastante práticos dessa vida, eu faço aqui algum tipo de testemunho muito breve acerca desse tipo de comunicação, por exemplo, na vida do processo formativo, em que os estudantes cobram, sobretudo a nós, os padres, que façamos com certa antecedência a comunicação de determinados fatos, acontecimentos e organizações da nossa própria vida interna. Todo esse aspecto precisa ser observado e considerado justamente para que a nossa vida comunitária possa fluir com tranquilidade. E também o ato da comunicação como parte de um processo que ajude as pessoas a se comprometerem com a vida da comunidade. Se eu não sei, eu não posso me comprometer. Mas já que eu fiquei sabendo e tudo foi organizado às claras, bem discutido, bem refletido, bem estruturado, bem programado, isso respectivas comunidades, realidades laicais, questão da sobre nós como dom do Espírito, comunicado à igreja, comunicado à nossa família religiosa, nós podemos fazer uso desses instrumentos. E eu penso, e aí uma última palavra, sobretudo desse aspecto comunicacional delegado aos jovens. E quando eu digo aos jovens, eu não estou dizendo propriamente e tão simplesmente a nós, padres jovens, mas sobretudo aos jovens, à juventude, presente no processo formativo das nossas respectivas congregações, tanto no ramo masculino quanto no feminino, e também ao interno da vida e da realidade que experienciam, por exemplo, a juventude zacariana. Então é importante que haja um engajamento, um envolvimento, para que nós possamos colocar à disposição da vida de nossa família religiosa e de nossa espiritualidade esses instrumentos tão necessários e, ao mesmo tempo, tão ricos, que são a presença desses jovens ajudando e colaborando nessas frentes, porque eles conhecem muito, não sofrem, de repente, do analfabetismo digital que muitos de nós padecemos. Eu tenho 36 anos, mas, infelizmente, sou um analfabetes, confesso. Precisamos, portanto,
dar espaço e ajudar e incentivar e motivar, sobretudo estes, para que assumam estas frentes. Bruno, não consegui gastar 5 minutos, eu botei até um cronograma que está girando quase a 8 minutos, mas eu me esforcei para fazer o meu melhor. Obrigado pela atenção da audiência de vocês, minha gente. E vamos partilhar um pouco, não é, Bruno? Sim, sim. Mas eu acho que eu vou chamar primeiro o Padre Vitor para poder liberá-lo, porque daqui a pouco ele tem Santa Missa. Então, acho que seria mais propício. Aí depois vamos abrir ao público, né, diante dessa construção de reflexão que foi exposta para nós, tá bom? Então, eu acredito que o Padre Vitor já está aí. Boa tarde a todos. Bruno, já estou pronto aqui na capela. Tá bom. Então, esse momento é a parte da espiritualidade da Eucaristia. Realçando esse eixo da nossa espiritualidade. Então, é com você, Padre Vitor. Sim, estou aqui na capela do nosso seminário, o lugar onde nós, comunitariamente ou individualmente, fazemos nossa oração e nossa visita ao Senhor Jesus presente na Eucaristia. A nossa devoção cristocêntrica faz parte da nossa espiritualidade. É claro que no tempo de Antônio e Maria, como bem antes, havia grande manifestação de fé na presença real de Jesus na Eucaristia, na procissão de Corpus Christi. Juntavam-se todas as paróquias da cidade e todos os fiéis para percorrer as ruas da cidade, enfeitadas, flores, luzes, para dar testemunho da fé. Mas porque Antônio e Maria, além desta procissão anual, quis incentivar a adoração eucarística? Porque no tempo dele, mesmo entre os católicos e as pessoas mais simples, estava-se conversando e explicando que a Eucaristia é só presente durante a celebração. Era importante não tanto discutir na base da tradição ou na Bíblia, mas colocar algo de prático na mão de todos os fiéis. E a instituição das 40 horas, que iniciaram somente nas igrejas catedrais, foi uma das tarefas que Antônio e Maria assumiu com muito empenho para levar a adoração à Eucaristia o ano inteiro, de capela, de igreja, de paróquia em paróquia, para que todos os fiéis pudessem adorar, estar presentes, oferecer flores e luzes para manifestar a própria fé na Eucaristia. As 40 horas eram então distribuídas num calendário anual. Mais modernamente, principalmente nas dioceses, se instituiu uma igreja para adoração perpétua, permanente, exatamente para que os fiéis pudessem adorar a Cristo Jesus presente na Eucaristia. Um outro aspecto que começou na época do nosso santo fundador, até na arquitetura das igrejas, era recolocar o tabernáculo, onde se guarda a Eucaristia, no centro da igreja, no centro do altar. Era por isso que se começou a celebrar, na Reforma Tridentina, a Eucaristia, o Padre e toda a comunidade viradas para Jesus Eucarístico. Na Reforma Moderna, se preferiu sugerir que não se deixasse no centro da igreja ou do presbitério a Eucaristia, o tabernáculo. Até nós, a nossa pequena capela, preferimos colocar a Eucaristia presente na capela, mas não de costas para os celebrantes que estão virados para a comunidade.
cristocentrismo. Que seja no centro físico, que seja no centro da capela, ou da igreja, ou da catedral, não é muito importante. Importante que ele seja o centro da nossa espiritualidade, que alimenta a nossa fé. E como dizia o nosso santo fundador, temos que celebrar e olhar para o Cristo, o crucificado, mas vivo e ressuscitado, isto é, aquele que assume a paixão por amor, por obediência, e nos dá exemplo que nenhum peso, nenhuma dificuldade, nenhuma provação deve nos fazer desistir do nosso caminho para Deus e para o nosso próximo. Me pediram que eu preparasse agora um momento de adoração antes de ir celebrar a Eucaristia na paróquia. Vamos então nos preparar com um canto para vermos Cristo. Glória a Jesus na rocha santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta a hora de amém. É santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado, seja amado nesta terra de Santa Cruz. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nós que estamos aqui na presença de Jesus Eucarístico, e todos vocês, irmãos e irmãs, que se uniram a nós nesta vigília da celebração da solenidade do nosso Pai e Fundador, renovemos nossa fé, nosso compromisso com Cristo Jesus, para que Ele, o pão da vida, a fonte da força, da energia, para que perseveremos sempre no caminho do bem, mesmo que fazendo passinho a passinho, degrau por degrau, na busca da nossa perfeição, alimentada pelo amor e alimentada pelo Cristo Eucarístico. Passamos agora o momento da nossa adoração individual. Preparemos-nos para receber a bênção
eucarística com o canto tradicional. Tão sublime. Tão sublime, sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus nos rendemos. Ao Espírito exaltemos na Trindade eterna. Ao Deus uno, eterno Deus, alegria do povo. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o céu. Oremos, Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, Deus os abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele nos ilumine com a luz da sua face e nos seja favorável. Amém. Que Ele nos mostre o seu rosto e nos traga a paz. Amém. Que Ele nos dê a saúde do corpo e da alma. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o seu nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar.
Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. E agora, a nossa oração, a intenção da Igreja, a intenção do Santo Padre, do Papa. Recebemos a notícia que hoje foi internado no hospital para uma cirurgia. Aqui no Brasil, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, o dia do Papa. Por isso, unamos a todos os fiéis católicos na intercessão pela saúde do Santo Padre e do Papa. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendarem as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. De graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o Altíssimo, Ele é o Senhor. Desde já queremos agradecer ao Padre Vitor e ao Dom Robert Maria Barbosa por esse momento de espiritualidade. Agora
para não muito delongar, né, como já extrapolamos nosso tempo, mas vamos aproveitar o que os nossos conferencistas, né, refletiram durante essa nossa conferência, como também a exposição de reflexão do padre Rafael Mariano. Está aberto ao público. Posso falar? Pode. O Bruno tinha pedido para eu falar sobre uma coisa, mas eu acho que não precisa mais exatamente sobre isso. Mas eu fiquei muito... Primeiro, vamos lá, vamos ser educada primeiro. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, a participação de todos. Agradecer também a presença da Thaítia, que está aqui com a gente. A fala do padre Rafael Mariano me chamou muita atenção sobre o que a gente pode fazer, né? Nós estamos aqui reunidos, né, quase celebrando a festa do fundador, e temos tantos aqui, né? Temos membros dos 3 colégios. O que a gente pode fazer para isso? E aí eu lembrei uma conversa que eu tive com a irmã Adriana ano passado, que a gente precisa colocar os nossos dons a serviço. O padre Rafael falou muito sobre a juventude, né? Que a gente muito jovem, mas eu me considero... Eu sou jovem de idade, não de cabeça, mas deu para entender. Que a gente não já seja tem... tão modesta assim, Ana. Eu tenho 84 anos mentais. A gente já vem com isso, né, de saber mexer com a tecnologia, e a gente pode fazer muita coisa, né? Eu atualmente faço parte dos Leigos de São Paulo, mas ainda tenho um pé na Juventude Zacariana, e que é um braço tão importante, né? Porque são pessoas que estão ali dispostas e que têm tantos dons a serviço. E aí eu queria, já que o padre, eu fiquei esperando uma ideia bem concreta, assim, uma coisa bem pronta, e ele não deu, eu queria dar essa ideia, né? Por que não criar um veículo de comunicação que a gente consiga, né, divulgar? O padre falou da comunicação comprometida, né? Mas a gente só consegue se comprometer com aquilo que a gente conhece. O amor nasce do conhecimento. Então, o que a gente pode fazer nesse sentido? E aí eu estou aqui já me colocando como voluntária, coloco também os demais jovens que estejam aqui e coloco os outros também que não puderam participar. A gente pode fazer muita coisa e a gente está aqui para construir junto. Então, não sei, talvez um periódico, alguma coisa que a gente consiga, né, divulgar. As irmãs fizeram um trabalho assim, eu acompanhei de perto, né, virtualmente, o trabalho vocacional delas no último ano, e elas conseguiram tanto. E quanto mais a gente não consegue fazer se juntarmos forças, né? Então, assim, eu gostaria de propor um pouco disso. E aí, né, o padre agora fez a adoração e a Eucaristia é comunicação. Então, que a gente possa ter essa comunicação viva no meio do povo. Enquanto leiga de São Paulo, eu vivo o carisma no dia a dia. A gente, claro, né, tem nosso papel na igreja, mas a gente também vive isso no mundo. A gente precisa ser Cristo no mundo para pessoas que provavelmente nem ouviriam de outra forma. Então, que a gente possa exercitar isso. Queria só fazer um aviso aqui, que o Carlos, eu já estou me convidando para sua ordenação, tá? Você não me convidou, mas eu vou. Era só isso. Obrigada. Bruno, posso falar? Sim, senhor, pode falar, padre, pode falar. A propósito de toda essa tecnologia moderna, né, que a gente vai tentando acompanhar e usar, seria muito interessante juntar forças, né, e talentos para que a gente pudesse criar um centro de espiritualidade paulino-zacariano, né? Que esse centro pudesse ser geograficamente localizado, né? Isso seria um passo mais à frente, né? Mas, do ponto de vista de plataformas eletrônicas, né, eu acredito que a gente possa fazer. Por exemplo, nós não podemos mais estar presentes fisicamente em vários lugares que estavam solicitando. Eu me lembro que as angélicas, até a saudosa irmã Terezinha, né,
tinha convidado para ir pregar o retiro delas em Teresópolis, mas e o medo, né? E o medo que ninguém tinha vacina ainda, né? Mas, por exemplo, eu tenho feito a formação com os propedeutas, eu estou aqui em Jacarepaguá, eles estão em Belo Horizonte, então toda semana a gente tem um encontro, né? Com reflexão, com apresentação de slides e tudo mais. Eu acredito que a gente tem aqui, em todos os níveis, aumentar esse conhecimento da espiritualidade do fundador. Nós estamos muito devagar ainda, muito devagar, né? Quando a gente vê, não é em sentido de competição, outras congregações que às vezes apresentam, vou dar um exemplo, os missionários redentoristas em Aparecida, que estão num santuário nacional, tem lá um santo deles que ninguém nunca ouviu falar, eles fazem um barulho danado, e a gente não faz nada, nem, né? Nada não digo, né? Já está melhorando muito, né? A gente não faz tanta coisa com os nossos, né? A começar pelo fundador. Então, a gente precisaria aprofundar isso, né? É muito, muito importante, quem tem recursos, e todo mundo, principalmente o pessoal mais jovem, né? Se debruçar mesmo naquilo que a gente tem, né? Para poder aprender, assimilar e melhorar cada vez mais, de tal modo que, como diz o fundador, cada um possa escrever seu livro e não ficar copiando o livro dos outros, né? Faz muita falta isso, muita, muita falta. A gente estuda 300 mil coisas, né? E a gente deixa a nossa riqueza espiritual, às vezes, de lado. Eu acho que as angélicas estão alguns anos-luz na nossa frente. Era isso. Pensem nisso. Obrigado, padre, pela reflexão. Mais alguém? Se o Bruno me permite apenas botar um reparo, posso, Bruno? Você é o mediador, então tem que pedir autorização para você, né? Muito bem. Não, apenas para fazer uma, digamos assim, um acréscimo àquilo que eu achei de muita importância para a nossa reflexão, que a Ana Clara colocou a respeito de uma comunicação comprometida. E quando eu falo a respeito de comunicação e de comprometimento com a comunicação, ou uma comunicação comprometida, enfim, eu estou falando justamente a respeito deste aspecto de que as nossas iniciativas também, nas diversas frentes, precisam ser bem comunicadas e claramente expressadas para os demais, né? Eu faço uma experiência de não muita longa estrada, mas com 10 anos de família, com 10 anos de presença na vida barnabítica, eu já vi uma série de projetos bastante interessantes, muito arrojados, surgirem naufragantes, digamos assim, dessa publicidade, pelo menos a nível de congregação e de família, acerca dessas iniciativas, ou seja, de se colocar isso dentro das oportunidades e dos fóruns que nós temos como possibilidade para que isso seja colocado. Obviamente que não dentro de um contexto de pandemia, mas, por exemplo, quando se faz anualmente o retiro de nossa província, criar uma oportunidade de poder comunicar essas novas iniciativas e comprometer novas forças ali presentes nisso, nos nossos capítulos provinciais, enfim, as oportunidades que nós temos de algum tipo de reunião extraordinária, de maneira ampla, todas essas iniciativas nos deveriam, no meu entendimento, servir para, de fato, estabelecer esse tipo de comunicação que compromete. Agora, se a gente começa algum tipo de uma oficialização do projeto e do processo que nós nos pretendemos, obviamente que vai ficando cada vez mais difícil o comprometimento de novas pessoas desejosas de encampar esse tipo de iniciativa. Não sei qual a experiência que, por exemplo, a Ana Clara faz com os jovens com quem ela trabalha, com os leigos de São Paulo, da realidade de Rio de Janeiro, que me parece um pouco mais ampla do que a realidade de Nossa Senhora de Loreto, mas vocês fazem um esforço de manter uma comunicação também com a realidade, acho que de Copacabana, penso que também tem algum tipo de iniciativa com relação aos leigos.
Nesse sentido, eu penso que seja importante que nós, de fato, façamos essa comunicação oficial e incentivemos as pessoas a se comprometer. Pelo menos na realidade barnabítica, eu presenciei em diversas circunstâncias algumas oportunidades que as pessoas ficavam brigando para ver quem falava, e não para ver de se expor e de falar, e de apresentar, e de se comunicar, e de expressar uma sua opinião ou uma iniciativa que está sendo realizada. Não sei se eu me faço compreender, mas tudo isso que eu disse diz respeito desse aspecto da comunicação como comprometimento. Nós precisamos, quando assumimos esse tipo de ofício, quando realizamos esse tipo de trabalho e iniciativa, criar oportunidades de se colocar isso de maneira pública dentro do âmbito onde nós nos encontramos, justamente para que, num caráter de oficialidade, isso nos comprometa cada vez mais, cada um de nós. Obrigado pela oportunidade de me escutarem. De nada. Bruno, posso falar? Então, pode. Padre Luiz Antônio, eu quero aqui só ressaltar o quanto que a sua pessoa, né, o seu desejo de poder tornar Santo Antônio Maria, nossa espiritualidade conhecida. Bem antes, né, eu vou falar assim um pouco, o Padre Luiz fez parte também da minha formação, como de tantas irmãs angélicas aqui presentes, e eu lembro o Padre Luiz Antônio com um grupo lá em Belo Horizonte, antes desse boom da tecnologia, Padre Luiz Antônio lá fazendo vídeo, né, gravando. Hoje, se nós temos um conteúdo no YouTube, na internet sobre Santo Antônio Maria, veio com a sua iniciativa, com o seu desejo de poder dar uma visibilidade maior para o nosso carisma, né, para a pessoa de Santo Antônio Maria. E eu penso que o Senhor diz, olha, tem que continuar a aproveitar essa juventude, falando um pouco como o Senhor disse, as angélicas estão à frente. Hoje nós temos um grupo mais jovem, realmente, graças a Deus, todas antenadas com essa tecnologia. Eu também sei muito pouco, embora jovem, mas não acompanho tudo. Mas a gente tem que dar essa oportunidade, né? Essa força jovem que chegou para poder somar, multiplicar esses esforços para a gente, de fato, anunciar, né? Propagar ainda mais a nossa espiritualidade. Mas eu quero dizer que o Senhor está de parabéns, o Senhor foi um pioneiro nessa transmissão aí, usando as tecnologias. Eu sempre falei isso com as irmãs e lhe parabenizo, né, com esse desejo, com toda a sua idade, que é uma idade de experiência para nós, com o Senhor que a gente aprende, a gente bebe da fonte, assim como do Padre Giovanni, das nossas irmãs, como a gente diz, as religiosas da primeira hora e os religiosos também, é com vocês que a gente tem que beber dessa fonte. Nós só vamos dar conta de dar prosseguimento a esse legado, levar e testemunhar, como disse muito bem o Carlos, se a gente beber da fonte que é com vocês. Aqui nós temos agora, das nossas irmãs angélicas mais antigas, a irmã Maria Tereza, que está aqui com seus 93 anos, mas acompanha muito bem essa juventude toda. Irmã Berta, com seus 96, aí dando o seu melhor, tentando passar todo o legado das irmãs angélicas. Irmã Laíde, lá no Pará, que eu não sei se está nos ouvindo, mas eternamente nossa formadora, e quantas gerações que passaram por ela, e assim como todos aqui, como os barnabitas que eu vejo aqui, o Padre Giovanni, aqui eu tenho uma enorme gratidão. Se eu estou hoje nas angélicas é por conta da sua missão lá em Vigia, né, do seu incentivo, do seu testemunho também de vida. Então, Padre Luiz, muito obrigada pelo seu incentivo, e o senhor está de parabéns, porque o senhor é o pioneiro com esse desejo de poder fazer Santo Antônio Maria mais conhecido. E o Padre Giovanni, eu lembro desde os primórdios aí o desejo dele imenso de unir cada vez mais os barnabitas e as angélicas. Fiz parte do projeto do Ano Zacariano em 2000, quando fizemos o encontro dos noviços juntos, lá em Bragança. Depois a nossa profissão foi juntos também lá na Basílica. Então, vocês, de fato, são assim,
são preciosos demais para a nossa congregação, né, pelo legado, pela história de vida e pelo desejo de vocês de poderem anunciarem Santo Antônio Maria e o desejo que nós, mais jovens, possamos, de fato, também ter esse amor, tanto quanto vocês, por Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Muito obrigada também, Bruno, pela oportunidade. Posso de novo? Sim, sim. Bruno, posso? Tá. Obrigado pelas suas palavras, né? E eu tenho num pendrive, né? Que não sei se está com o Padre Vitor ou se está com o Robert, né? Esse pendrive está em Belo Horizonte, aqui eu tenho comigo, né? Tudo aquilo que eu fiz desde 1999 para cá. Slides, os livros que a gente publicou, tal. Tem alguns agora, nesse final desse período de pandemia, que não está sendo possível imprimir por falta de recursos, né? Está meio complicado. Mas eles estão em PDF e quem se interessar, arrume um pendrive que tenha no mínimo 8 GB, tá? Se tiver um pouquinho mais, melhor, que aí eu coloco tudo que já foi feito, aí vocês podem fazer o que quiserem com isso que tiver. Em São Paulo já tem, Belo Horizonte já tem, e aqui, está aqui comigo, né? O irmão Isaac já tem, o irmão William já tem, né? E outras pessoas também já têm. Quem quiser, né? Disponibilizo, porque não é propriedade particular, né? É para ser difundido, tá? E temos vários livros aqui também, né? Se alguém desejar, né? Muito obrigado, Padre Luiz Antônio. Agora é com você, Cristóvão. Con me, ok. Conosco la presenza di una italiana conosciuta, Taitia Trombetta, responsabile dai laici di San Paolo. Vuole parlare? Salutare? Buonasera a tutti, io mi scuso, magari Cristobal mi aiuti un po' tu perché il mio portoghese è ancora un po' solo scritto, non parlato, quindi... Piano piano si capisce molto bene. Ok, io ti ringrazio per l'invito, sono felicissima di essere qui con voi e credo che occasioni come questa sono molto importanti per intraprendere un cammino comune. Abbiamo bisogno davvero di lavorare insieme, tutti e tre i collegi, quindi che benvengano momenti come questi di confronto comune e di preghiera insieme. Quindi io davvero vi abbraccio fortemente e mi auguro che potremmo avere occasioni come questa. Obrigada. Alguém pode agradecer em italiano, porque eu não sei falar. Padre Rafael. Grazie mille, Aida. Não, Bruno, deixa para o Carlos, porque ele, inclusive, está confundindo português e italiano. Può fare questo ringrazio più facile, facile. Muito bem. Então, tem mais alguém para poder encerrar? Porque acho que já extrapolou demais, realmente, né? Acredito que não. Então, desde já agradecemos por essa oportunidade de reunir toda a família zacariana. Desculpa pelas falhas técnicas e além ainda de fazer esse convite em cima da hora. Porém, todos aceitaram de bom agrado, de coração, realmente, reunir os 3 colégios, além da juventude zacariana e os afiliados. E quem sabe também, né, possamos fazer mais ainda em agosto, no período do mês vocacional, algo juntos, como família.
e logo considero encerrada a nossa conferência espiritual. Desde já agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Boa noite. Ou boa tarde ainda, porque aqui está escuro já. Obrigada, Bruno. Obrigada a você pela iniciativa. Deus te abençoe e te ilumine. Obrigada às nossas comunidades que se fizeram presentes, a Juventude Zacariana a todos. Obrigada. É um prazer muito grande poder participar dessa conferência, ver todos vocês, muitos que eu conheço pessoalmente, outros que, se Deus quiser, ainda terei a honra de conhecer. Obrigado. Tchauzinho. Boa noite.